Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live. E o tema hoje é treinamento de estagiário, contratação de mão de obra. Acompanhe o nosso conteúdo através das nossas redes sociais, o YouTube EZR Empreendimentos, a qual você está nos acompanhando, o Instagram EZR Construtora e o meu Instagram profissional Engie Civil Maria Renata. O nosso roteirinho de hoje fala sobre empreitada pode ser mão de obra, como se comunicar com a empreitada, a minha dica de ouro. Hoje tem um vídeo especial, então fica até o final para ver o vídeo. Empreitada pode ser mão de obra. Vamos discutir um pouquinho esse assunto? Segundo o artigo 510 do Código Civil, na construção civil, há muitas empresas que prestam serviço uma para as outras. Temos fornecedores, temos empreitados, existe essa dinâmica de relacionamento entre eles. São empresas que geralmente do mesmo tamanho que a sua, atuando em parceria com você, a fim de que todas cresçam no mercado e fortaleçam-se o ambiente econômico. Então, sim, empreitada pode ser mão de obra, tá? Ou seja, aquele empreiteiro lá que você contratou para fazer o serviço de elétrica, de hidráulica, de alvenaria, ele sim é uma mão de obra especializada, conhecida na construção civil como empreitada. Como se comunicar com a empreitada? Muita gente me pergunta como é que eu vou me comunicar? Eu sou um estagiário, cheguei agora no mercado de trabalho. Sim, vocês vão ter essa experiência, vão passar por essa experiência, tá? Vão lidar com esse tipo de experiência. O que é que eu oriento para você, estagiário, tá? Que começou, você engenheiro que está começando agora. Explique como funciona a cultura da empresa. Isso mesmo, você trabalha numa empresa, numa organização, um empreiteiro até, às vezes. Você, quando contrata uma mão de obra, é que você explique, né, como é que funciona a empresa, quais são os seus valores, quais são as suas culturas. Deixei aqui que a comunicação é a chave, porque a forma como você se comunica com o empreiteiro, com o prestador de serviço, com a mão de obra que você contratou, é a forma que ele vai entender como você quer o serviço, o que é que você espera dele, tá? Quais são os objetivos. Então, sim, pontue como você quer o serviço, como a empresa costuma trabalhar, seguindo as normas regulamentadoras, as NBR. Talvez o seu empreiteiro não conheça, então o ideal é que você explique mesmo como é feito o serviço. A norma exige que um azulejista faça dupla camada de argamassa, e ele é acostumado a fazer só uma camada, entendeu? A norma exige que faça a impermeabilização antes de colocar o piso, e ele nunca fez isso, e a norma exige, e a sua empresa tem a cultura de seguir as normas, de seguir a regulamentação, de seguir, né, as melhorias que estão aí na construção civil. Então, você deve pontuar que você espera um serviço de qualidade. Como é que eu sei que o serviço é de qualidade? Quando está cumprindo todas as normas exigentes, pré-estabelecidas, tá? Quando está cumprindo, você espera a qualidade esperada da construção civil. Então, se seu pedreiro não tem conhecimento, se seu empreiteiro não tem conhecimento ou não tem essa prática, pode até ter o conhecimento, mas não tem a prática de fazer o que a norma pede, porque acha que não é importante, acha que nunca deu problema. Às vezes, na verdade, quando deu problema, ele não estava lá, então ele nunca vai saber se deu ou não problema, né? Problemas aí de pós-obras, que traz muito transtorno, prejuízo e custo para o construtor, para a construtora, para o empreiteiro, para todos, tá? Outro detalhe, estabeleça prazos de serviços e de pagamentos. Isso mesmo, quando você for contratar uma mão de obra, um empreiteiro, você tem que estabelecer o prazo tanto de serviço, tanto de pagamento. Tem que estar pré-estabelecido antes de iniciar o serviço, tá? Por quê? Porque
A empresa, a construtora, a obra tem um prazo de construção, tanto de iniciar, tanto de terminar. E se você não estabelecer prazos, o seu empreiteiro não vai se preocupar em cumprir o prazo, isso mesmo. Ah, mas eu confio nele, mas se você não estabeleceu o prazo e se você for cobrar, ele vai falar que não foi estabelecido um prazo, então eles teve o quê? Outras prioridades. Quais prioridades? As prioridades que ele tem em cumprir os prazos dele. É importante que seu empreiteiro já saiba qual é a data de pagamento, tá? Para não estar toda hora perguntando e cobrando. E também que ele entenda que para fazer o pagamento precisa ter realizado um prazo, né, de cada etapa de serviço. Como assim, Maria? Eu tô confusa. Vamos lá. Você contratou ele para fazer a alvenaria, tá? E você tem uma meta de metragem, tá? Isso se chama medição. E você tem uma meta a cada mês que você quer que ele produza X metros por mês para receber por mês aquele valor. E aí o que acontece? Ele não consegue chegar naquela meta. Mas você pré-estabeleceu ali que ele teria que cumprir aquela meta para chegar naquele valor. Isso se chama acordo pré-estabelecido. Então, para ele receber tal pagamento, ele precisa cumprir aquele prazo. E não é só cumprir, né, aquela meta, aquele X metros quadrados construído. Você precisa estabelecer que tem que estar na qualidade conforme a norma exige. Porque eu posso fazer uma alvenaria, mas eu também posso fazer de qualquer jeito. E ali vi causar prejuízos futuros. Que prejuízos futuros? O que eu tenho que fazer na alvenaria? Gente, você que ainda não assistiu as minhas lives, vai lá, tá? Acessa o link aí desse canal mesmo e procura aí sobre alvenaria. Eu já falei em outras lives. Se ficou a dúvida, me chama aqui que a gente tira a dúvida, a gente baixa um papo, mas fique atento que não é só executar o serviço, mas executar com qualidade. Então isso tem que estar pré-estabelecido para não ter dor de cabeça no futuro. Outro detalhe, quando você for contratar um serviço, uma mão de obra, faça um cronograma, tá? Toda obra precisa de um cronograma com detalhes de cada etapa de execução de serviço. Então, estabeleça lá as etapas de cada serviço, um prazo, um custo para esse serviço, quanto é que esse serviço custar, tá? Divida esse valor em fases, em etapas. Então, organize, faça um cronograma, tá? Outro detalhe importante, não esqueça de fazer um contrato com esse empreiteiro, com essa mão de obra. Sim, ele vai ter mais ciência e mais compromisso. Ele se comprometeu com o serviço, ele se comprometeu fazer de serviço, seja alvenaria, seja elétrica, seja hidráulica. Faça um contrato, tá? Estabelecendo valores, prazos, tá? Para que você assim possa cobrar formalmente o que foi acordado entre as partes. Agora, como é que eu devo me comunicar? O empreiteiro sempre vai ser alguém experiente, por isso ele é empreiteiro. E você, como estagiário, como engenheiro, você não em relação a conhecimento, mas a tempo de experiência. Você pode ter mais ou pode ter menos tempo de experiência que esse empreiteiro contratado, mas independente da experiência dele, que você consiga passar para ele que você é o responsável pela obra, você que administra a obra, então ele deve respeitar o que foi pré-estabelecido, o que você quer do funcionário dele, o que você quer do serviço dele, tá? Que é a qualidade que a norma cobra. Se você ainda não assistiu as minhas lives, assista. Procure estar por dentro do que a norma cobra, procure ler as normas da construção civil e você vai conseguir saber o que cobrar do seu empreiteiro. Como devemos nos comunicar com ele, porque
Às vezes eles não querem nem ouvir, não querem nem saber que você é o responsável da obra. É um trabalho que quer muita paciência, tá, gente? Por quê? Porque às vezes esse peão, ele sabe fazer o serviço, mas não tem formação. A maioria não tem formação, a maioria não sabe nem ler. Geralmente os pedreiros, muitos pouco têm a formação aí, só sabe mesmo a experiência de executar o serviço, sabe como executar, faz de uma forma excelente, mas não tem o conhecimento, né, a teoria. Então, o que eu oriento aqui? Troque isso por isso. Trocar o quê? Quando você for questionar o seu empreiteiro, se você for questionar o próprio profissional que executou o serviço, ao abordá-lo, troque qual é o problema por como posso ajudar. Por que isso? Porque o jeito que você abordar ele vai conseguir que ele te escute e entenda qual é a melhor forma, o que você quer, o que você espera que o serviço seja feito, realizado, tá? Então, se você já de cara dizer qual o problema que está acontecendo, talvez ele não te escute, talvez ele fique com raiva, entendeu? Porque cada pessoa tem o seu jeito de lidar com as situações. E a melhor forma é você conseguir trazer esse bom profissional ao entendimento, que às vezes é muito difícil, mas é possível. Então, troque qual é o problema por como eu posso ajudar você, no que eu posso ajudar você. É óbvio que você também não vai, né, abrir mão do que foi acordado, coisas que não estão em contratos. Como posso ajudar é se tem alguma forma de ajudá-lo a ele entender o serviço que você espera que ele faça, tá? Não é fazer o serviço por ele, não é isso que eu tô explicando aqui, tá? Outra coisa, troque você não entende por deixe-me explicar novamente, isso mesmo, porque às vezes ele não vai entender, porque você talvez ao se comunicar falou tão formalmente que ele não consegue entender, porque às vezes aquele pedreiro, aquele profissional não vai ter lá o nível de conhecimento para entender tais normas. Então você simplifique a norma para ele. Como? A norma pede de forma formal que passe 4 demão de produto. O que é isso? É passar em qual tempo? Vamos lá. É assim, ó, anota lá. Eu já cheguei a fazer isso, gente. Vocês têm que ter paciência, vocês têm que entender que ao trabalhar em uma obra, vocês vão lidar com situações como essa. Eu já cheguei a anotar lá na parede, ó. Agora são que horas? Tá, são 9 horas, tá? O produto aqui na caixa tá escrito que daqui a 4 horas você vai passar a próxima demão. Então vamos contar, ó, 9, 10, 11, 12, 13. Então você vai botar aqui só 13 horas para passar a próxima demão do produto, tá? Tem que dissolver dessa forma. Quando for passar argamassa, tem que passar dos dois lados. Tem que passar em um sentido só. Então, sim, deixe-me explicar novamente. Você vai ter que ter paciência de explicar quantas vezes for necessária, até ele entender e fazer o serviço como você espera, tá? Hoje, infelizmente, no mercado de trabalho, existe aquele tipo de pessoa, de profissional, que quer um emprego, mas não quer o trabalho. Como assim? É isso mesmo. Hoje está muito difícil de encontrar uma mão de obra boa, qualificada e que realmente queira trabalhar. Hoje, infelizmente, as pessoas querem um emprego, mas não querem um trabalho, porque sim, construir,
fazer algo dá um trabalho, e as pessoas não querem isso, elas querem só o status de fazer, de eu sou o pedreiro, mas não quer ser o pedreiro, ser a pessoa que executa o trabalho, entendeu? Então é muito difícil. E se você encontrar alguém que está disposto a aprender a fazer do jeito correto, explique quantas vezes for necessário, tá? Isso vai trazer benefícios e qualidade para a sua obra. Outro termo que às vezes você pode estar falando de uma forma que não consiga trazer o empreiteiro ao entendimento. Quando você fala, já disse anteriormente a você para não fazer isso, ou seja, você foi lá, falou como queria o serviço, voltou, ele fez do mesmo jeito. É às vezes inacreditável, mas existe isso. Ele pode não ter entendido mesmo, tá? Então, com muita paciência, você vai trocar o já disse por que tal tentar de outra forma? Porque às vezes é implicância do pedreiro ou às vezes ele não entendeu mesmo, tá? Existem esses dois tipos. O que não querem fazer da forma correta, de jeito e o que não consegue entender mesmo, como eu falei. A maioria não é formada, nem sabe ler, tá? Então, eu já tive, vou contar uma experiência aqui para vocês. Eu já tive que subir um balancinho, tá? Balancinho, que fica na fachada. Acho que vocês, se vocês nunca viram, aqueles balancinhos que fica na fachada, que o pedreiro faz lá, a parte externa do prédio, eu já tive que subir em balancinho, porque o pedreiro, eu falei da forma que eu queria, que a norma exige, como deve ser, e ele não fez, e eu vi, né, ao verificar o serviço que ele não tinha feito, e eu perguntei, ele falou que não tinha como fazer do jeito que eu queria. E então eu falei, vamos tentar juntos? Eu fui lá, subi no balancinho, expliquei detalhadamente para ele e ainda assim ele não conseguiu fazer. Então o que você percebe? Você percebe que realmente ele não ia conseguir fazer aquele serviço. Tive que passar para outra pessoa, mas eu fui até o último do último limite lá de tentar explicar de como eu queria o serviço, como deveria ser feito, como ele tinha que começar, como ele tinha que terminar, sabe? Eu subi literalmente mesmo no balancinho, fiquei ao lado dele, mostrei, tá? Só faltei lá, né, colocar massa e fazer o serviço. Porém, não foi possível, ele não era capacitado para fazer aquele serviço. E eu já tinha dado muitas chances, porque sim, eu prefiro capacitar a pessoa que está trabalhando para que ela faça o serviço da melhor forma do que arriscar, né? Uma pessoa que diz que sabe e no final faz pior. Então, se eu puder moldar aquele que está lá dentro para fazer um serviço de qualidade, com excelência, eu vou preferir 1000 vezes do que uma experiência nova que pode não ser tão boa, né? Arriscar. Mas, infelizmente, não foi possível, tá? Ou, né, com outra pessoa poderia ser possível, como já tive também com outro funcionário que expliquei, eu falei, meu Deus, não entra na cabeça, eu já tentei de todas as formas mais simples possível, até que ele entendeu. Então valeu a pena, tá? Valeu a pena, se tornou um ótimo profissional. E assim foi a melhor forma que eu encontrei, tá? Então requer um processo, é um processo mesmo. E é isso que você vai enfrentar aí na construção civil, no dia a dia. Você vai ter que aprender a se comunicar. Isso eu citei aqui que comunicação é a chave. Finalmente chegamos à minha dica de ouro, a dica da engenheira Maria. Gente, e a dica que eu trago para vocês é sobre o uso de equipamento de proteção individual, EPI. Deve ser uma prioridade no canteiro de obras, tá? Independente de sua mão de obra ser terceirizada, cada empreiteiro, né, ser terceirizada ou não, de você ter mão de obra própria, tá?
É obrigatório a norma regulamentadora NR6, ela exige que o indivíduo que for realizar qualquer tarefa use o equipamento de proteção individual, o EPI, capacete, óculos de proteção, protetor articular, máscara respiratória, cinto de segurança. Vamos lá, como eu acabei de citar, fachada, trabalho em altura, exige sim o uso do cinto de segurança, luvas de proteção, pedreiros que trabalham com massa. Calabache, gente, é aquela corda com gancho que vai no cinto, tá? No cinto de segurança. Ela vai ali, né? No cinto de segurança, e aí esse gancho ela vai estar presa em algum lugar. Por que é interessante eu falar desse talabache, vocês? Porque às vezes a pessoa tá usando o cinto, tá usando o talabache, mas não prende em nenhum lugar. Ou seja, que segurança tem? Nenhuma, tá? Muitas das vezes, tá? Eu já presenciei esse tipo de situação que o pedreiro não tá nem aí, tá? De prender o cinto. Tá usando o cinto, tá usando o talabache, mas não tá prendendo em nenhum lugar. Então, esse talabache aí, com esse gancho aí, é para você prender, fixar em um lugar firme, tá? Também não é para fixar em um lugar que não tenha segurança nenhuma, tá? Sapatos, né? A bota de couro aí, a bota de proteção, tá? Não entra nenhuma obra sem estar com a bota e o capacete pelo menos, mesmo visitante. Exige aí o mínimo, sapato fechado e um capacete de proteção. Existe vários riscos de queda de material em uma obra, isso é normal, é obra, gente. A gente tem que só se proteger. E eu trouxe aqui 2 itens da NR6 que fala sobre o empregado lá. Sim, você contratou um empreiteiro e ele tem um funcionário lá. E o que você deve cobrar dele? Não esqueça, não esqueça. Usar apenas para a finalidade que se destina, ok? Usar o que? O EPI. Com pó, tem que usar máscara, vou mexer com massa, tem que usar luva, vou trabalhar em altura, tem que usar cinto de segurança. O item B da NR6 responsabiliza, tá? O empreiteiro, aquela mão de obra lá, pela guarda e conservação do material. A responsabilidade do empregador ali é a guarda e a conservação do material. Então fica a dica, se você não sabia, você pode cobrar tanto o uso, tanto a responsabilidade dele guardar o seu material e conservar. Então, não adianta ele chegar que ia perder o material na sua obra. É responsabilidade deles, é lá pelo seu material, pelo seu EPI, seu equipamento de proteção individual. Então, você aí que está me assistindo e é pedreiro, é empreiteiro, já fica a dica para você. Guarde o seu EPI, é responsabilidade sua. Gente, agora eu vou passar um vídeo para vocês da obra a qual hoje eu administro. Mostra que a minha estagiária lá, né, e o pessoal lá já sabe a importância do uso do EPI. E eles foram fazer um serviço, executar um serviço, no dia que eu não estava na obra e me mandaram o vídeo de como foi executado. E isso é muito legal, por quê? Porque mesmo eu não estando lá, o serviço deve ser feito. O que é que eu trago para vocês? Mesmo que você, engenheiro responsável, não esteja lá, e o que eu trago para você? Estagiário. O estagiário tem autonomia de executar as tarefas que foi passada e executar com qualidade, executar com segurança. Então, independente de eu estar lá ou não, o serviço não pode parar, tá? E tem que ser feito na mesma qualidade como se eu estivesse lá, como se o engenheiro-chefe estivesse na obra. Isso é muito interessante. Então, eu trouxe aqui esse vídeo para mostrar para vocês que é possível, sim, que um estagiário consiga, né, através de uma boa orientação, através de uma boa supervisão,
aprender com seu mentor qual é a melhor forma de executar o serviço e consiga realizar isso de forma eficaz, com qualidade, com segurança. Então esse vídeo aqui que eu trago para vocês é para demonstrar o que estamos falando na prática, que é possível. Vamos começar aqui, ó. A pintura da finalização. A EZR agradece, beijo, gratidão imensa, até a próxima, pessoal!